Ponto de Vista Cristão, mais uma vez na sua timeline. Esse é o episódio de número 5. Eu sou o Lucas Ribeiro, esse aqui é o nosso Pastor João Ribeiro e hoje nós temos um convidado inusitado. Deus tem feito grandes maravilhas através das suas orações, da sua mensagem. Ele conhecido como Mensageiro de Deus, Pastor Eli Abraão, diretamente do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, faça a sua apresentação para aqueles que não te conhecem. A paz do Senhor para todo o povo de Deus. Aqui quem vos fala é o teu servo de sempre, missionário Eli Abraão, da cidade do Rio de Janeiro. Quero deixar a paz para vocês e lembrando que, como sempre falo, né? Deus é a vara, a linha é Jesus. Eu não sou anzol, eu sou a isca que Deus envolve no anzol, que é o Espírito Santo, e lança nesse mar que é o mundo para pescar as almas para Jesus. Maravilha, Pastor João Ribeiro, se apresente para aqueles que não te conhecem. Eu estou muito conhecido já, sou aqui de Tietê, pastor da Assembleia de Deus. Hoje é o 5º episódio e estamos aqui falando de Jesus. A nossa grande preocupação é realmente poder ajudar pessoas, poder restaurar vidas, famílias, lares. Estamos aqui servindo ao Senhor. Maravilha, maravilha. Pastor, é o seguinte, nós temos aqui algumas indagações. Vamos começar com as perguntas aqui. É óbvio que o nosso João Ribeiro tem a sua primeira pergunta aí. Rapaz, eu fico impressionado como que Deus usa pessoas de maneiras diferentes. Quando a gente lê a Bíblia nos relata que Pedro curava as pessoas somente com a sombra dele. O apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele dá um lenço para as pessoas, um avental. Isso. E eles levam embora e as pessoas eram curadas. Hoje, de certo modo, às vezes as pessoas acham que isso é miticismo, que isso é antibíblico, que não se deve fazer. Por quê? Porque nós temos N ministérios e cada qual tem a sua maneira de servir ao Senhor, o seu sistema, a metodologia, e a sua teologia bíblica. Mas eu me convenço de que nada melhor do que a palavra. A palavra por si só, ela já tem a resposta. Então, para mim não é nem nada anormal acontecer esse tipo de situação. Até porque quando nós lemos a Bíblia, lá no Velho Testamento, o profeta Eliseu pede um prato, coloca um pouquinho de sal e joga na água, não é isso? Se fosse o nosso dia de hoje, o povo ia falar chamar de macumbeiro. Exatamente, porque as águas eram estéreis e a Bíblia diz que depois as águas se tornam potáveis, saudáveis. E eu gostaria de começar perguntando ao senhor, como é que o senhor chegou a conhecer o Evangelho, a palavra de Deus? Eu vou falar de cura, de milagre daqui a pouco, mas eu quero saber como é que o senhor conseguiu chegar ao Evangelho. Alguém falou de Jesus, alguém pregou para o senhor tem alguém na família que já era cristão? Essa é uma das curiosidades que nós e quem está nos ouvindo quer saber, porque tem gente que pensa que ser crente ou ser cristão é algo assim, eu simplesmente decidi. Não, alguém convidou, isso. Alguém falou de Jesus, alguém discipulou, não é assim? Como que aconteceu isso com o senhor? Pai do Senhor, pastor João Ribeiro, a minha família não é cristã, né? Mas só que eu tinha uma tia que era macumbeira, ela se converteu e ela fazia o quê? Levava todas as crianças, por isso que é bom levar as crianças para a escola dominical, levava todos os sobrinhos dela para a escola dominical e assistia. Aí até uma certa idade, de 7 anos, e depois nós paramos de ir para a igreja, só que a minha mãe bateu um eletro na minha cabeça e deu a minha mente lenta. Eu de 7 anos até 15 anos, eu não saía da primeira série, ou com 15 anos, era como se eu tivesse 7 anos de idade, porque a minha mente ela não desenvolvia. E imagina uma criança grandona na primeira série, todo mundo chamando de burro,
que nasceu para puxar carroça. Aí buscava alegria o quê? Nas boates, buscava alegria nos baile funk, mas uma alegria falsa, né? E cheirava lá, cheirinho da loló lá no clube, não pegava droga, graças a Deus. A nossa família nunca teve esses negócios de drogas pesadas, mas era errado, né? Mas um dia passando na rua, que eu ia buscar alegria nos bailes, ia nas bebidas, mas eu vi que era uma alegria falsa. E uma irmã olhou para mim e falou assim, ó, eu estou vendo uma nuvem negra na sua mente. E Deus manda dizer para você, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então tinha um jugo pesado, tinha um fardo pesado. Mas aí ela falou, vai para a igreja. Eu falei, não, vou para o baile funk. E ela, vou orar, Deus vai tirar você do vício. E Deus... Esse negócio de baile funk, o senhor morava onde? O senhor morava na Zona Sul, já lá na Baixada Fluminense? Não, é Baixada Fluminense, é Mesquita. Mesquita? É, frequentava muito o clube. E já tinha tudo isso, esse negócio de droga, bebida? Não, tinha só cheirinho da loló. Já tinha o Comando Vermelho? Já tinha, mas não era pesado tão igual nessa época de hoje. O clube era para se divertir, dançar, mas era só briga, né? Eu tinha quantos anos de idade? Eu tinha 16 anos. 16 anos? 16 anos. Aí eu buscava alegria, uma alegria falsa. Saía do clube, só ia para brigar, depois ia para casa, o problema voltava, porque eu não conseguia aprender, não conseguia estudar. Mas Deus me tirou do baile funk, graças a Deus. Por falar em estudar, o senhor frequentou escola pública? É Dom Pedro I. Dom Pedro I? O Colégio Dom Pedro I. O Colégio Dom Pedro I era militar? Não, o nome do colégio é Dom Pedro I. Ah, muito bem. Então, mas era escola pública. É escola pública, escola municipal. Era próximo da sua casa? Próximo à minha casa. E muitas vezes eu não conseguia aprender, eu ficava de castigo de fora de hora. Se você passar pelo meu colégio, você vai ver tudo de grade, porque a gente jogava a cadeira lá de cima. Meu Deus. Porque eu não conseguia aprender, eu quebrava muitas vidradas. Era virado no giraia? Virado no giraia, porque eu não conseguia aprender. Então, se fosse hoje, a gente chama, tem um nome que é dado hoje na pedagogia, deficiência. Fala aí. Me fugiu a palavra agora. Oh, meu Deus, eu trabalho com a professora que faz isso. Déficit de atenção? Não, é déficit de atenção, mas deve ser, porque ele é meio 10 por hora. É terrível. Todo dia chegava bilhete em casa, quebrar, minha mãe. Você não conseguia acompanhar a matéria? Não conseguia acompanhar a matéria. E minha mãe quebrava cabo de vassoura nas costas, porque eu não conseguia aprender. E era terrível. Mas nisso, por não conseguir meus irmãos acompanhar a matéria, o pessoal fazia bullying? Muito bullying. Muito bullying. Você já era grandão? Já era grandão. Um grandão. Só que eu arrumava a briga e quem ia me defender era meu irmão. Eu gritava, Elias, me salva. Pessoal, deixa eu só aproveitar a oportunidade, eu quero aqui explicar. Eles estão em live aqui, vão ao vivo. É por isso. Por isso que eles estão com o telefone na mão, então vamos se sentir em casa, por isso. O Matheus não gosta muito, mas ele faz assim mesmo. Eles estão na live aqui, estão também transmitindo esse episódio que a gente está aqui apresentando essa tarde. Mandar um abraço aí pro pastor Marcos Cruz, lá na Zona Sul, tá te ouvindo. Pastor Marcos Cruz, né? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente, pastor. Por falar em pastor Marcos Cruz, vou contar uma história aqui agora, que o senhor vai rir. Pastor Marcos Cruz, ele é da periferia ali da Zona Sul de São Paulo, pertinho de Interlagos. Isso. Tem uma igreja ali, a Assembleia de Deus Ministério de Interlagos, que começou aqui, a Assembleia de Deus Ministério de Tietê, depois emancipamos, hoje ele é um pastor lá. Pastor Marcos Cruz conheceu o evangelho e a família dele era do batuque. Sabe o que é o batuque? Sei. E teve um episódio que um dia os demônios se apossaram de alguém da família dele e ele era novo crente e ele conta, isso é ele que conta. Não sou eu que estou falando, ele conta. Diz que foi expulsar os demônios e o demônio não saía. Não saía. Ele já era de madrugada, já virando o dia, a aurora chegando. Chegou a hora e falou assim, não quer ir?
Você não quer ir embora? Então fica aí, que eu vou dormir. Já que você não quer sair, eu saio, vou embora. Aí eu vou embora. Meu Deus do céu. Ó, aproveitando, já pegando esse gancho, Deus usa fortemente nosso pastor Eli Abraão aqui Na libertação. na libertação. E eu queria que você contasse um pouco como é que foi o início dessa chamada, desse ministério na sua vida. Aí, olha só. Onde começou tudo? Como que foi? Quando eu aceitei a Jesus com 16 anos, né, Jesus me curou, me deu sabedoria, me colocou até para trabalhar como na churrascaria, como garçom, né, fui um dos melhores garçons ali. Meus irmãos eram de marinha, meu irmão ele era fuzileiro naval Elias, minhas irmãs, foram tudo de colégio interno, né? O Marquinhos hoje é primeiro oficial, né? O meu irmão é oficial da fuzileiro naval. Então, o Elias, agora ele está trabalhando numa empresa da Petrobras lá, que é a Benção. Então, Deus via meus irmãos crescer, mas eu não tinha sabedoria. Isso eu ficava sentindo enciumado, chorava nos cantos muitas vezes. Era um sentimento de inferioridade. É isso, eu ficava lá no monte e falava assim, eu só quero... perto do monte, o Monte Horebe era perto, o monte que eu sou. E eu falei assim, por que eles crescem e eu não cresço? Por que eles são felizes e eu não sou? Aí, quando eu encontrei essa moça, falou para mim, ela falou assim, Deus vai te dar sabedoria. E eu falei, a única coisa que eu pedi a Deus era sabedoria, que eu não tinha estudo. E quando eu aceitei com 16 anos, eu sentei numa mesa, estava sentado na mesa, e Deus botou um anjo do meu lado, isso foi caso real, abriu a Bíblia na minha frente e começou a desfolhava, me ensinando. Isso aí me lembra até hoje. E a irmã depois falou assim, tu vai ser conhecido não somente no Rio de Janeiro, mas vai ser conhecido em todo o Brasil. E onde você for, Deus te fala para você, ser manso como a pomba e prudente como a serpente. Ide por todo mundo pregando o evangelho a toda a criatura. Mas eis que te envio no meio de lobos, ser manso como a pomba e prudente como a serpente. Então essa palavra gravou aqui dentro. E as palavras de Jesus, por isso que eu falo, pastor, quando o pessoal me pergunta, você é itinerante? Você não encontra na Bíblia itinerante na Bíblia. Você encontra mensageiro. Então, por isso que eu procuro imitar Jesus. O jeito de ele orar, o jeito de ele falar com as pessoas, ser manso. Então, procuro imitar. Até mesmo no momento da oração da cura, né? Até no momento da oração da cura. Jesus era direto e reto. Não gritava, não esperava. O que tu queres? Tô cego, isso. Então enxergue agora. Isso. Assim. Pastor, deixa eu te perguntar. Eu já vi várias pessoas serem curadas através da oração. Tive o privilégio de ver o senhor já sendo usado em momentos diferentes, em igrejas diferentes, cidades diferentes. Eu sei que Deus realmente atua nesse ministério de cura divina. Mas a minha pergunta é essa: algum dia o senhor orou para alguém e a pessoa não foi curada? Não, deixa eu explicar. Sempre acontece, já aconteceu muito pouco, 2 ou 3 vezes, de eu só olhar para a pessoa, eu vejo a pessoa assim, com ar de desconfiança, de zombaria. Aí não acontece nada. Falta de fé. O senhor ora, mesmo assim. Mesmo assim, ora. Mas o senhor Você já sabe que não vai ser curado. E às vezes só olhar, porque eu vejo que tem gente que mente, finge que está enfermo, mas não está. E outro dia eu cheguei no culto, eu fui orar para uma senhora, eu falei, vem cá que Jesus vai te curar. Ela falou assim, não, mas o médico falou que não tem cura. Eu falei, vem cá que Jesus vai te curar. Não, o médico falou que não tem cura. Eu falei, então, mulher, você está acreditando na palavra do médico do que de Jesus, então sai daqui. E eu mandei ela sentar. A outra senhora foi lá em Itaboraí, que eu comecei a orar por ela, ela cheia de dor. Ela cheia de dor, gemendo. Eu falei aqui, vem cá que Jesus vai te curar. Porque tem gente que não quer ser curado. Aí eu falei assim, Jesus vai te curar agora. Ela, não, pastor, não era para me ser curada não, senão eu vou perder meu NPS.
ora só para aliviar a dor. Falei, mulher, some daqui. Irmão, 4 dias depois ela morreu. Eu conheço pessoas que realmente não querem ser curadas, para não perder o benefício. E também tem aquele. Já chegou uma certa ocasião, o senhor orar e Deus falar, ó, não cura. Já aconteceu que eu botar a mão sobre a pessoa e Deus fala assim, tira a mão de cima da minha. Porque era uma cobrança de Deus, tinha que passar pela Era um tratamento particular de Deus ali com aquela pessoa. Mas só que o que eu aprendi com Jesus, a vontade de Jesus é curar. Jesus disse assim, qual o pai que o filho pediu um pão, lhe dará uma pedra? Então, disso eu sei, mas vou te interromper agora, porque eu vou fazer uma outra pergunta. Isso. Jesus tem prazer em curar, ele cura, mas o que eu quero dizer para o senhor é o seguinte, a gente vê, eu vejo muito isso na mídia, tem um missionário que ele ora muito, até o Jô Soares levou uma vez alguns convidados, e ele até em ar de cinismo, de zombaria, ele dizia assim, missionário, mas o seu Deus só cura caroço nos seios? Então, a minha pergunta é essa, qual é a atividade de cura que Deus mais usa o senhor? Por exemplo, câncer, diabetes, AIDS, pessoa que tem problema de visão. Anomalia na anatomia humana. Exatamente. Porque se tem essas áreas, né? Onde é que Jesus mais atua? Ou se só o arroz e feijão, não, é uma dor de cabeça, é uma dor na coluna. Tá entendendo? A minha pergunta é isso que eu me refiro. Não, o que eu vejo em todas as áreas Deus cura, porque em todas as áreas eu já vi milagre. Eu já vi milagre de cego enxergar, que aconteceu no meu ministério. Já 3 crianças já ressuscitou no meu ministério. Uma mulher numa Você está contando de Tietê também, não? Também tem uma... Teve uma criança aqui, Tietê, que o senhor orou, ela ressuscitou. Que ressuscitou no ventre. Estava morta no ventre. Tinha outra que estava com o cordão umbilical enrolado no pescoço e não tinha água na bolsa. Deus falou, tira agora. Aí Deus tirou, já tinha feito exame. E outra também, que Deus mandou água e a criança ressuscitou. Quando eu fui pregar na igreja, a criança já tinha 9 anos, ela me agarrou chorando, isso está no YouTube. Pastor, você orou para mim quando eu estava morta. Eu falei, que criança é essa? Igual aconteceu aqui no Tietê, a senhora na porta, quando eu estava saindo, lembra de mim? Eu falei, não, você teve há 2 anos, pela 7ª vez aqui, e que meu marido, aquele beberrão de cachaça, ele está um obreiro ali, vindo ali, e minha criança ressuscitou. Quando eu peguei aquela criança, chorei. E também 4 pessoas foram curadas de coronavírus no meu ministério. Então não existe uma área específica. A gente teve um caso também da irmã que foi curada do câncer. Do câncer, né? Levou o laudo lá na igreja. A Nusa levou o laudo do médico que ela... Aí tem pessoa, pastor, que fala assim, mas Jesus deixou os médicos aí. Eu sempre falo isso na rádio, quando eu estou na rádio, Jesus deixou o médico sim, mas deixou o médico para os ímpios, que não têm fé. Para os crentes, ele deixou Jesus. Porque Jesus ensinou várias formas de curar o enfermo. Se você não está orando um enfermo e não conseguiu curar ele de um jeito, tenta de outra. Tenta de outra, que a vontade de Deus é curar. Agora, porque Jesus não joga enfermidade em ninguém. Pastor, mas eu vou fazer aqui me perdoa a minha intromissão, mas não seria uma correção, só para corroborar um pouco essa informação sua, porque Jesus não veio só para os cristãos, para os crentes. Isso. O senhor acabou de dizer que os ímpios têm os médicos. Não, ele veio para os ímpios também, porque a Bíblia diz que ele veio para salvar e buscar o que se havia perdido. Eu estou fazendo essa pontuação porque às vezes uma pessoa que não é crente escuta, ele vai dizer assim, poxa, mas então só cura os crentes e eu não vai curar, então não vou na igreja. Não vou na igreja deles, não. Você pode observar que quando o povo vinha até Jesus, Jesus não perguntava qual o seu credo religioso. Ele não perguntava, você é espírita, você é isso, você é aquilo, você é aquilo, não. Diz a Bíblia que Jesus curou a todos que vêm até ele. Então,
O segredo é vir até ele. Quando o pastor ele se expressou no Isso. sentido de ímpios, é isso. Quem vem até Jesus tem a oportunidade de ser Tem curado. oportunidade. Agora, Enfim, deixa eu te perguntar. A pessoa ela não tem a fé para receber a cura. Mas o Senhor ora com o dom da cura. Ela recebe a cura? recebe. Recebe? Recebe, porque tem muita base bíblica. Lembra que o centurião, ele falou assim: Jesus, o meu criado está enfermo, manda com a palavra. Aí, quer dizer, Jesus falou assim: eu vou lá e vou curar ele. Mas eu não sou de que senhor entra debaixo do meu teto, manda com a palavra e lá no meu campo meu servo ser curado. Jesus não viu a fé do criado, viu a fé do centurião. E a viúva de Naim, o filho dela teve fé para ressuscitar? Hein? Foi a mãe, né? Foi a mãe. Então a mãe teve fé para o filho Então dela. a gente não tem que se limitar. Não tem limite. Então, o senhor é a favor, por exemplo, de alguém que o filho não é crente e aí a mãe é crente? É uma pergunta que é polêmica. Isso. Vou levar uma foto de um filho que está nas drogas, ou que está preso, de uma filha que está na vida do baixo meretrício e vivendo uma vida atrapalhada, sofrendo tal. E aí vou levar uma foto para o missionário orar. O senhor ora, o senhor acha correto? E como que é isso? Me explica isso. Você tem base bíblica para isso, muitas bases bíblicas para isso, e eu concordo com isso, porque eu já orei pessoas através da foto, e até Deus revelar o nome e sobrenome da mulher. Uma vez eu peguei o nome e falei assim, e era de uma jovem, eu falei assim, isso aqui é a Sônia Regina, Deus está me revelando o nome, eu lembro até hoje, foi em Aperibé, depois de Itaocara, região serrana do Rio de Janeiro. Peguei a foto, Deus me revelou o nome, falei, essa mulher que está acontecendo isso, e ela aqui está jovem, mas essa foto é uma senhora. Aí ela levantou chorando, sou eu, pastor, que é a única foto que eu tinha aí, que meu filho está aí do lado. Então Deus revelou e curou ela. E várias pessoas já aconteceram. É um fato interessante, né? Porque a mulher já amadurecida e a foto ainda era bem... Porque ela queria o do filho dela que estava junto daquela foto. Aí aconteceu um milagre, Deus revelou. E várias pessoas já botaram... uma vez eu peguei uma carteira de trabalho. Aí quando eu peguei aquela carteira de trabalho, eu falei, se tem alguém que queira me testar, porque essa pessoa aqui está morta. Aí a moça, não, que eu tenho um dinheiro para receber do meu marido, só tinha esse documento para botar aí. Mas graças a Deus, que Deus, ele revelou. Como é que é o negócio? Eu não entendi essa. É da carteira de trabalho. Botaram uma carteira de trabalho, quando eu falei, bota as fotos aqui na mesa que eu vou orar. Aí quando eu peguei a carteira, Deus me falou. Eu falei, quem botou essa carteira aqui? Porque essa pessoa aqui está morta. Aí você está me testando, né? Mas... Deus revelou. Isso foi em Itaocara. Aí eu falei, essa pessoa está morta. Quando Interessante que nesse meio, às vezes você também... Só está assim com Jesus, então. Então, mas você pode encontrar, né? Não devia ter, mas você pode encontrar as pessoas. Tem gente que vem nos testar. Tem. Encontra, né? Sim. O senhor já encontrou bastante? Muito. Muito. Imagino. Até pastores e irmãos que vêm nos testar. Só que eles atrapalham a benção deles, né? Atrapalha a benção. Ô, pastor, qual foi a cura que Deus te usou que mais te impressionou? Que, por exemplo, se eu perguntar no estalo, pastor, missionário, qual é a cura que te marcou a sua vida? A que mais marcou, até minha esposa sabe, foi da Sueli. A gente estava pregando, próximo à minha igreja, né? Assembleia de Deus do pastor Paulo Raposo, saudoso pastor Paulo Raposo, já passou para o Senhor. Mas não é aquele Raposo que aparece de cor rosa, não. Pastor é o outro, né? É o sobrenome dele que é Raposo. Aí o que aconteceu? Tem um Raposo na internet. Parece que ele está no Outubro Rosa. Depois eu me arrependi de ter orado por ela. Mas foi o que mais marcou. Você vai entender por quê. A Sueli, a igreja estava em oração porque ela era toda torta na cadeira de roda. Toda torta mesmo. Esse milagre que impactou o meu ministério muito forte. E eles oraram e depois anunciaram, vai vir um pregador aí que é usado em cura e milagre.
Aí até os obreiros ficaram com o ciúme, por que a gente está orando o ano todo e jejuando e ela não foi curada e através dele foi curada? Eles ficaram até com ciúme falando isso. Aí falei, milagre não se explica, se aceita. Aí quando eu estava orando, milagre arrancando gesso de braço, de perna de pessoas, caroços desaparecendo, pessoas chorando. Aí quando o marido dela viu e os filhos vendo de milagre, foram na casa dela buscar ela. Mamãe, está acontecendo um milagre, pelo amor de Deus, vai lá na igreja, que ela não quis ir. No meio do culto eles vão. No meio do culto foram buscar ela. E quando foram buscar ela, Sueli, eu dou o nome, que é a esposa do Glauco, né? Porque agora é o seu nome, e vieram buscar, e trouxe ela. Quando ela botou o pé na igreja lá, eu olhei para ela e falei assim, em nome de Jesus, levanta essa cadeira de roda agora. A cadeira começou, era toda assim torta. Daqui a pouco foi endireitando o corpo dela. Falei, tu consegue ficar de pé? Ela, consigo. Fica de pé. Ela sentiu o corpo dela forte, levantou da cadeira de roda. Quando levantou, ela em pé, eu falei, me ajuda aqui, levanta a cadeira de roda bem alto. Aí quando eu falei assim, levanta a cadeira, o obreiro segurou a cadeira de roda bem alto. Eu falei, agora corre. Irmão, ela correu a igreja toda, mas veio abaixo. O bairro ficou ali do Barreto, ali ficou impactado, porque todo mundo conhecia ela. Todo mundo sabia que era muitos anos, ela paralisada, toda torta. E Deus, aquele dia, endireitou ela, endireitou o corpo dela. Ela saiu andando, correndo para a glória do Senhor. Deu 7 voltas assim, na igreja era grande, deu 7 voltas ali, porque eu fiz ela correr, e uma choradeira, pessoa aceitando a Jesus. No outro dia, os cultos começaram a ficar super lotados, porque impactou o bairro. Só que eu fiquei triste com ela, porque eu me arrependi de orar por ela, que uns quase 8 meses depois, o que acontece? Ela se desvia, vai andar para Macumba, né? Andar com um rapaz lá para o pagode, bebendo, e largou o marido dela, o Glauco. O Glauco está firme até na igreja lá, e ela está desviada até hoje. Os filhos dela chorando, estão tudo na igreja. Então, o milagre dela, que aconteceu ali, foi mais para salvar, não sei, a comunidade ali, uma multidão, que a igreja cresceu imensa, mas eu fiquei triste com isso. Eu até lembrei dos 10, Deus me consolou dos 10 leprosos, né? Que só um voltou para agradecer. Foi muita ingratidão. E em Rio Bonito também, outra senhora que estava de moleta, largou a moleta, foi curada e agora está no mundão, desviada no funk. Aí dá triste quando acontece isso. Aí você vê, Jesus curou a todos, não perguntou qual é o seu credo. Exatamente. Mas o milagre dela serviu para libertar. Mas são coisas do ofício, né, da vida do pastor. A gente que fala, que ensina, que pastoreia, Vai estar sujeito a isso. vai estar sujeito a isso. A gente pastoreia na igreja já sofre com ingratidão de pessoas que você discipula, né, leva para o ministério. E isso é normal. Infelizmente, não deveria ser assim. Posso até imaginar a frustração e a decepção que o senhor teve a esse respeito. Mas isso não compete a nós, porque quem cura é Jesus, quem salva é Jesus. Uma coisa interessante que o senhor falou aí agora, da questão da primeira cura, da Sueli, da cadeira de roda. a cadeira de roda, e ela voltou, né, para Macumba. O senhor tome cuidado, que agora falar sobre Macumba está dando cadeia, viu? O senhor já pensou o senhor ir lá para a penitenciária no Rio de Janeiro porque falou contra a macumba, contra a fé? Hoje, o satanismo hoje é religião, e foi aprovado recentemente que quem expulsar demônio agora vai ter multa. Tem multa, hein? E o senhor vai ficar falido agora, porque o senhor expulsa muito demônio. Como é que vai fazer agora? Eu não ligo para isso não, pastor. Eu prefiro morrer pregando a palavra de Deus do que morrer enfermo numa cama. Se você puder observar, os discípulos, os evangelistas, os apóstolos, todos na Bíblia, os profetas, eram perseguidos. Por quê? Porque pregava a verdade.
eles iam presos, era cortado, pedrejado. Então, agora o que Satanás está fazendo é calar a boca da igreja. E os irmãos estão se acovardando, né? Eu não prego religião, eu prego Jesus. E outra coisa, ele pode processar se eu for lá, mas eles estão vindo aqui. Então, quer dizer, não tem como, não tem base, eles estão vindo a mim. Também. Se for pela lógica. Pela lógica, eles estão vindo aqui. Então, aqui na minha casa eu faço o que eu quero. Eu estou pregando na minha casa. Aí, na rua eu vou usar com sabedoria, mas eles estão vindo aqui aí. Mas eu tô falando assim, em tom de brincadeira e tal, mas a gente sabe que o assunto é muito sério. Não, muito sério. Na verdade, inclusive, Teve uma pastora aqui em São o Paulo. ministro hoje, o Alexandre de Moraes, ele recentemente prendeu uma moça, mandou prender, e eu acredito que ela inclusive deve estar presa até hoje, porque ela cantou aquela música da liberdade, daquele filme. Do filme. Ela interpretou o filme, eu estava até mostrando. A música, E a música muito linda de uma escrava, né, que foi libertar a família dela que estava como escravo, e através do rio, atravessou o rio com o povo dela. Aí a moça interpretou uma versão, aí prenderam ela. Mas só que o evangelho é isso, irmão. A gente tem que pregar a verdade. O evangelho não é mar de rosa. O evangelho você tem que pregar, doe a quem doer. Vai ser preso, vai ser perseguido, mas a gente tem que pregar a verdade. Não tem que ter medo. Lá no Rio de Janeiro, sobe morro, desce morro, em favela, os caras com fuzil, com eu ia fazer essa pergunta. Como o senhor é do Rio de Janeiro, tem a favela do Pavãozinho, tem a favela do Alemão, tem a favela da Rocinha. Como que é o comportamento dos Mano Brown em relação... Meu Deus. Se chama... Como é o tratamento com os pastores, nas comunidades? Olha, essa semana minha foi quarta-feira, deixa eu ver, domingo passado, eu fui pregar lá no Morro do Juramento. Tinha um rapaz amarrado com uma fita crepe e o pé. Aí nós oramos, depois eles soltaram o garoto, porque já estava com a arma na pontada para morrer, né? Então ali, mas só que graças a Deus que nós evangélicos... O senhor intercedeu pelo garoto? Claro que tem que interceder. Tem vezes que Deus manda a gente ir lá e tirar ele de lá. Já tirar da pessoa pronto para morrer, tem vez que Deus manda tirar. Você sabe que eu fui no Rio de Janeiro, na favela do Pavãozinho, na igreja do pastor Paulo, um amigo meu. Eu fui no Rio 5 vezes. Antes de conhecer o senhor, eu ia muito no Rio. Aliás, uma vez eu me perdi, o GPS me levou dentro de uma favela. Aquele dia, Deus me livrou, porque eu paulista, de São Paulo, placa de São Paulo, sem saber como entra na comunidade. Entrei e saí porque Deus me guardou, porque depois o pessoal me falou que eles podiam ter... Tem que acender o alerta. Eles poderiam ter me confundido com polícia, alguma coisa nesse sentido. Chegou um traficante com mais 2, 3 companheiros. No meio da reunião, o pastor parou o culto e eles iam entrar em confronto com outro morro e pedir oração. O que o senhor faria num caso desse? Fala para nós. Não, mas a gente ora e não acontece nada nos dois lados. Deus livra a todos. A gente ora. Já aconteceu várias coisas que eles respeitam muito os evangélicos. Aonde o senhor mora não precisa de polícia, então. Os manos protegem lá. Não, eles respeitam muito os crentes. Crente, a gente entra de peito aberto nas favelas, nas comunidades, os caras com fuzil, às vezes tá com a arma apontada. Tira isso daí, rapaz. Desculpa, pastor, desculpa. E às vezes, não, pastor, perdão. Desculpa, ora pela gente. Uma vez subindo ali em Niterói, o cara botou a arma assim na minha direção, que eu estava com o carro que eu tinha trocado, estava com o Versalhes, aí eles conheciam o Versalhes, não conheciam o Maré. Aí eu subi, aquele com o Maré voado, e apontar, para, sou eu, rapaz, sou eu. Ele, desculpa, pastor, desculpa. Várias vezes. Então, quer dizer, eles respeitam. Porque a maioria são filhos de crente, né? Tem esse respeito. É isso aí. A maioria. O levantamento do estudo dentro dos presídios tem essa informação.
A maioria são A maioria são tudo filho de crente. filho de crente. Tudo filho de crente. E Deus tem feito coisas tremendas, traficante aceitando a Jesus, pessoas sendo libertas. A gente não pode ter medo. O senhor já fez trabalho na penitenciária? Já uma vez. Já fez uma vez e foi benção, foi muita libertação, foi cura. E agora as portas se abrindo de novo para a gente começar a fazer a visita. Na penitenciária, o trabalho de libertação é um pouco mais voltado, né? Já é mais forte. Mas é legal. Eu gosto mais na favela, quando eles caem endemoniados com arma e tudo. Ah, meu Deus. Pastor sem juízo. E se o camarada aperta o gatilho, como é que faz? Não, já caiu endemoniado com arma e tudo. Rapaz. Por isso que quando eles vão na igreja, eles botam a arma assim no chão, e entram para a igreja para a gente orar por E eles. como diz o pastor Fabiano, um amigo nosso, e já preparar para o tombo, né? Não, mas a gente com a autoridade de Deus, às vezes Deus manda a gente fazer cada loucura, hein? Irmão, é coisa de Deus mesmo, que a gente faz. Eu vou fazer um desafio aqui hoje. O senhor tá na pegada de fazer o desafio, não? Eu desafio qualquer pessoa, se tiver aí, tem enfermo em casa. Eu quero ver qual é o macumbeiro, feiticeiro, o pai de santo que tem coragem de ir na rua Vila Nova hoje, porque eu quero colocar ele frente a frente com o missionário Eli Abraão. Pastor, aconteceu isso em Miracema. O pastor falou assim, missionário, era na Casa da Bênção em Miracema, região serrana do Rio de Janeiro. Chegou para mim e falou assim, missionário, vai ali naquela rua ali das primas, evangelizar elas. Eu falei, não tem parente aqui não, pastor. Prima. Aí eu falei, é a mulher da vida, prostituta. As primas. Aí quando eu estava indo, em cima da igreja, no morro altão, eu falei, o que é aquela bandeira branca? Aí eu falei, ali é um terreiro de magia negra. Aí eu chamei com o rapaz e falei assim, não vou ali não, vou lá em cima. Se aconteceu o caso real. Eu falei assim, cheguei lá, bati palma, era segunda-feira, estava fazendo matança, galinha, bode, bati palma, o que você quer aqui? Quero falar com o chefe do terreiro. Deus me mandou aqui. Ele veio, o que você quer? Eu só olhei para ele e falei assim, eu quero você na igreja hoje. Deus mandou te convidar. Tchau. E virei as costas e foi embora. Só falei isso. O meu colega falou, você é doido? E quando foi à noite? Ele apareceu. Com 20 pessoas. Entraram a porta dentro, tudo de branco, tudo cheio de coisa. Aí eu estava lá, a gente fica no escritório orando para depois ir voltar direto para pegar o microfone. Igual a Deus amou a Casa da Bênção. A Casa da Bênção lá é. Aí quando ele entrou, para a glória do Senhor, irmão, quando eu comecei a orar, falaram assim, vai desafiar você. Quando eu comecei a orar, ele caiu endemoniado. Quando caiu endemoniado, o banco daqueles pesados de madeira, 5 bancos, flutuou assim, ó. Meu Deus do céu. E os crentes, o que fez? Tinha 100. Saíram tudo correndo com medo. Presbítero, evangelista, as irmãs de oração saíram correndo. Só ficou... Você ficava, Tinha que se grudar no pano. Só ficou eu e o pastor. Aí eu expulsei, eu falei, aqui é a casa de Deus, aqui não. Abaixa isso aí. Aí abaixou, ele abaixou o negócio lá, aquele vozeirão de monstro. Já não é aquela voz de monstro de filmes de terror? Era a voz que dava nele. Eu falei, quer dizer que para ele você dá uma vozinha e com esse vozeirão aí. Aí expulsei aquele demônio e os outros caíram lá e ele aceitou a Jesus para a glória do Senhor. Agora já tem outro, porque o terreiro era de outra pessoa, né? Agora já está outro lá, mas ele está na igreja obreiro para a glória do Senhor. Maravilha, hein? Então Deus faz essas coisas. Então tá preparado para o desafio hoje? Eu desafio qualquer Eu pessoa. vou mandar soltar o carro na cidade. Eu não tenho medo, não. Tá certo. Pastor Eli Abraão é dos meus. Eu vou falar uma coisa para o senhor. Nesse trabalho requer muita dedicação à palavra e também oração. O senhor ora muito, ora pouco ou ora nada? Olha só, Como é que é isso? Quando eu Explica. aceitei a Jesus dentro do clube do Mesquita.
Clube do Mesquita, o que era? Era um baile funk. Baile funk. Aí quando eu tinha alguns rapazes... Só aceitou Jesus lá dentro do baile funk. Dentro do baile que história funk. é essa? Porque quando eu tinha alguns rapazes me confundiram, que não tinha um clube perto de casa. Um exemplo, aqui perto, não tem como ter um conhecido. Que a irmã falou assim, Deus vai tirar você do baile funk. Parece que Deus me assustou. Parou mais um rapaz do meu lado, ficou me olhando, aí falou, é esse aí que nós vamos matar hoje. Depois você vai ouvir meu testemunho completo. Aí quando eu saí para frente do palco, parou um, parou outro do meu lado com a capanga, é esse aí, Aí eu corri para fora, e quando eu ia sair para fora do clube, tinha uns 10 parados, apontando para mim, corri, chamei os segurança não acharam ninguém. Aí eu fui lá pro meio do bar, foi o pessoal dançando, eu dei um grito bem alto, mas bem alto mesmo. Deus, se o Senhor me tirar desse baile funk, eu não quero se preocupar com nada nesse mundo, eu quero preocupar somente com a sua obra. Por isso que eu falo que eu esqueço de mim para poder abençoar a vida. Daqui a pouco desceu um refrigério, senti uma paz, aí eu saí, não vi ninguém. Aí no meio da rua eu encontrei a irmã indo para a igreja, fui para a igreja e ela falou, dobra teu joelho e aceita Jesus. Eu levantei minha mão, aceitei para a glória do Senhor. Então, eu não tenho, por isso que eu não se preocupo comigo, eu se preocupo com a obra. E Deus sempre me dá, a gente paga um preço terrível. Eu esqueço de mim para poder te abençoar o povo. É oração, muito jejum, muita consagração. Mas só que eu não sou igual desses que gostam de se aparecer. Viu? Tem vaso que chega assim, toda hora, vamos orar, e marcha, e só para mostrar que é vaso. Eu fico assim, tem pessoa que pensa, esse cara nem jejua, nem ora, porque eu fico assim, tranquilo. Daqui a pouco você vê Deus usando. Então, mas o senhor não me respondeu ainda. O senhor ora bastante, ora pouco? Muito. Tem que orar muito. Assim, quando o senhor vai fazer um trabalho, o senhor se prepara antes? O soldado ele se prepara na guerra ou antes da guerra? Na guerra. Se ele preparar na guerra, ele morre. Então a gente já tem que vir já cheio, consagrado. Esse negócio de chegar para ficar orando, jejuando na casa do pastor, não, tem que comer picanha. Não, porque deixar a despensa do pastor vazia, é isso? Então, Jesus já ensinou e falou assim: chega lá, não se preocupa com o que você Deus falou comigo hoje, ele vai tira a oferta dele. Que vai cuidar. Deus falou dele. comigo, não é para dar oferta para o meu servo. Chega, traz camarão, peixe. Lucas, Deus falou comigo, não deu oferta para ele. Eita glória! Eu não murmuro de nada. Eu não reclamo. A cobrança depois vai ser desenvolvimento. Tá certo. É uma curiosidade, porque eu conheci o pastor, eu fui pastor em Sorocaba um bom tempo e morei em Votorantim. E tinha um pastor que era muito amigo meu, ele era um senhor de cabelo grisalho. Ele orava, pastor, 7 horas por dia. Mas tem que ser E assim. tinha dia que ele orava 12 horas. E eu tinha o quê? Rapaz. Eu tinha 22 anos, 23 anos. Eu falava, pastor, Uma hora eu não estou conseguindo orar 5 minutos. Como é que o senhor ora 12 horas? Ele falou, Joel, ele falava grosso, sabe? Joel, você ainda vai chegar nesse estágio. Mas Você acredita nisso? deixa eu falar um negócio para o senhor, pastor. Eu sempre falo isso, que é muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Oração nenhuma, falência na vida do crente. Eu fico orando 24 horas por dia. Eu, Eli Abraão. Mas só que eu não demonstro para você que eu estou em oração. Que a oração, pessoal... Eu fico muito na minha mente. Isso, o pessoal se prende um pouco a ajoelhar e tirar esse tempo. Para poder mostrar. O senhor acha que aquele rapaz está orando 24 horas? Eu não posso julgar. Eu não posso julgar. Ele é inteligente, viu? Porque Jesus falou assim, quando você orar, não fica demonstrando. Tá certo. A gente não tem que se demonstrar como faz muitos publicanos na praça. Né? Você fica orando secreto. Então eu procuro imitar tudo. Você pode me observar os detalhes. Eu procuro pegar os detalhes na Bíblia. Então eu oro muito assim na minha mente.
primeiro Constante oração. Constante, é 24 horas. Agora, o senhor tocou um assunto interessante. Eu vi ontem, não só ontem, como outras vezes também. Ele ora e faz assim. Onde está a sua dor? A pessoa Nas costas. está nas costas, está no rim. E aí ele fala assim. Como é que ele fala mesmo? Jesus já curou. Jesus já te curou Você nem e viu. você nem viu. Milagre aconteceu e você nem viu. É. Ele nem ora. Aí procurador. A pessoa A procura. pessoa começa a chorar, porque Não entende, foi né? curado sem oração. Sem oração. Não, mas eu orei, você que não sabe. Então, mas assim, a pessoa fala, nossa, Mas nem orou. ele nem falou pra mim, orou. É o que o senhor falou agora há pouco. Tem gente que bate o pé, sapateia, rodopia. É o que está em Às Isaías. vezes faz só barulho e não acontece nada. Né? É o que está em Isaías 65, 24. E será que antes que ele clame, eu ouvirei? Estando ele ainda falando, eu responderei. Isaías o quê? Isaías 65, 24. Isso acontece de fato na sua vida. E acontece. E será, é só testemunha. e será que antes que ele clame, eu ouvirei? Estando ele ainda falando, eu responderei. Quando eu estou perguntando você, o que queres que eu te faça? Onde você tem dor? Eu já está operando. Eu falo, Jesus cura. Na minha mente. Na minha ligação direto com ele. Aí, já curou? Eu vou ser sincero. Pela primeira vez que eu vi o senhor fazer isso, eu falei, eu não acredito. Eu também. Não é possível um negócio A desse. gente não tá acostumado a conviver com esse tipo de milagre, gente. Assim. É muito rápido. E outra. A gente se assusta. Entra aquela questão de o irmão rodopia a hora e para Deus curar. Não, é tão. Sabe? Não, é assim, Lucas. Ó, nós tivemos no Brasil missionário Davi Miranda, tivemos o missionário Manuel de Melo, tivemos grandes nomes agora que eu não vou me lembrar. Estou falando desses porque eu praticamente acompanhei algumas vezes. Manuel de Melo ia na minha cidade e o estádio lotava. E eu vi pessoas sendo curadas de visão, pessoas sair da cadeira de roda. O missionário Davi Miranda, eu vi várias vezes milagres acontecer. Mas eles oravam. Eles oravam. O Davi Miranda, né? Senhor, aquele jeito e tal, aquela coisa toda. O pastor, o missionário Eli Abraão, até para orar, o homem é 10 por hora, rapaz. Ele não ora. É o que eu falo. Assim... Olha só, desculpa te cortar. Deixa eu fazer uma coisa aqui que eu lembrei aqui. Você não vai encontrar na Bíblia, Jesus, nem Deus, nem Jesus, nem Deus mandando orar. Acabou a bateria lá. Acabou a bateria. Acabou. Você não vai encontrar Jesus mandando orar o enfermo. Não encontra na Bíblia. Jesus mandando orar pelos enfermos. O senhor acha que é o quê? Religiosidade ou não? Você não acha na Bíblia Deus, nem Jesus, nem o Espírito. Não, é uma ordem, né? Curai os enfermos. Ele não mandou você orar, ele mandou você curar os enfermos. Então você tem que... Curai os enfermos, dar-lhe voz de comer, curar os enfermos e expulsar os demônios. Ele não mandou você orar. Então o que essa igreja faz? Há uma diferença entre você administrar sobre a pessoa e você curar eles. Já vem cá os enfermos aqui. Jesus, se for da tua vontade, cura. Já errou aí, né? Já errou. Da sua vontade. Você já falou? O senhor sabe que o senhor me fez lembrar agora, o pastor Fabiano, né? O pastor Fabiano é um pastor da nossa igreja lá de Pereiras. Ele estava com o joelho ruim e aí o pastor ele orou para várias pessoas e foram curadas imediatamente. E o Fabiano ficava na fila e nada. Primeiro dia, nada. Segundo dia, nada. Terceiro dia, nada. Aí o pastor ele conta, diz que o pastor Elias, que estava cansado de já ter orado para um para outro, chamava todo mundo, mandava ficar na fila e falava assim, sou! Aí ele falou assim, eu não quero oração no combo, não. Quero particular, ele falava. Eu quero particular. Então, é uma diferença entre você orar e você administrar sobre a pessoa. Você tem que administrar sobre ela. O que você tem? Jesus não fazia isso? Tem isso. Saber por que vai orar, né? O porquê. Tem que ser, eu aprendi a fazer oração específica. Não sei se você já assistiu o Paulo Bichu, né? Fazendo a oração específica. Uma pregação que ele tem, né? De oração específica. Então você tem que fazer oração específica.
ao segredo para tu ser abençoado. Então, quando eu vi na Bíblia dom, eu falei, eu quero... Por exemplo, ajudando o senhor aí, eu quero um carro com 7 lugares. Então tem uma Towner lá no Rio de Janeiro com 7 lugares. Eu quero essa Towner. Como é que faz, então? Eu falo assim, essa Towner que Senhor, você tem... essa Towner é minha. Aí eu vou orar e vou pedir a sua Towner. Como é que funciona isso? Não, peraí, calma aí. Igual eu fiz, eu cheguei, eu falei com o pastor, eu estava no propósito pedindo um carro ao Senhor, aí eu fiz um propósito, foi no Rochidale, aqui em Osasco. Saí de Rochidale, depois eu peguei uma oferta alta, abençoei a igreja lá, porque é a lei da semeadura, você planta, você colhe. Peguei, foi 1.800, dei de oferta para a igreja. E saí, fui pregar em Jandira, no Gabriela, pastor Apolo. Hoje pastor Apolo está morando em Sariguama. Estou pregando, pastor Apolo. Quando acabei de pregar, o pastor Apolo olhou para mim, falou, missionário, você está pregando aí, Deus falou, você não pode andar a pé não, você tem que ter um carro. Aí eu falei, pastor, não tem dinheiro para comprar carro. Não, Deus mandou te dar um carro agora. Eu falei, o quê? Precisando missionar. Aí eu falei, Deus te mandou te dar um carro. Eu falei, pastor, é sério? Só que tem uma coisa. Deus mandou o senhor me dar o carro? Mandou. Só que tem uma coisa, o carro que eu quero é hidráulico, automático, trava elétrica, teto solar, ar-condicionado, só pisar e acelerar. E outra, não quero pagar IPVA caro, não. Ele malendo... O senhor é ruim de volante, eu vi em São Paulo hoje. Não, É ruim de volante. quem estava dirigindo... Dirige mal demais. Quem estava dirigindo era ele. Fez eu errar umas 4, 5 vezes. É ele. Entra aqui, não é aqui, pastor, aqui não pode. Aí o que aconteceu? Ele procurou o carro, achou lá em Santo André um Versalhes automático, um teto solar. E o PVA falou assim, não é um carro fora de linha, mas vai te levar onde você quer. E não é um carro visado para roubo. Já vi 3 assaltos na minha frente, que roubaram o carro da frente, mas não levaram o meu. E o Versalhes está lá já há 20 anos. Falar em roubo, uma pausa aqui, né? Para um dos nossos patrocinadores é o Lucas. É com você, Lucas. Isso é verdade. Você que está precisando de uma proteção veicular no seu veículo, carro, moto, não perca a oportunidade. Preço que cabe no seu bolso. Mensalidades a partir de R$ 93. Você que tem uma moto que tá... R$ 93 é o preço de uma pizza que você vai comer num final de semana. Vai estar pagando para proteger o seu bem. Não vai gastar nem R$100. Você não gasta. Então, vale a pena. Você, Matheus, que tem a sua moto, que ainda não colocou proteção, vem para Porto Sul. Proteção veicular, não perca a oportunidade. Você também que precisa de madeiramento de qualidade, a Madeireira Consorte é a melhor opção na sua casa, no seu sonho. Só quem consegue entender o seu sonho, os seus projetos, para você conseguir arquitetar e deixar tudo bonitinho, Madeireira Consorte. Exatamente. Madeiramento de qualidade, não perca a oportunidade. Tratamento diferenciado, personalizado, entrega na porta da sua casa para o seu e você ainda escolhe a forma de pagamento. É uma benção. Madeireira Consorte, falar com quem? Israel Consorte, Bibiana Consorte, Débora isso aí. Consorte. Vem para Porto Sul também, não perde a oportunidade não. O senhor já é Porto Sul? Gostei entrando. Eu quero a Porto Sul lá no Rio de Janeiro. Vamos entrar no Rio de Janeiro. Isso. O Rio de Janeiro é um paraíso. O senhor vai ser o precursor da Porto Sul. Porque pensa no Rio de Janeiro. Pensa no paraíso. É o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é tão calmo que ninguém morre na vez. Eu sei. Conheço. Maravilha. Se você quiser fazer sua cotação, ligue para o telefone 997407294, o telefone 15997539086 e terceiro telefone o 997 105768, que é o mascote, o eslovaco, que vai para a Eslováquia, Natanzinho. É o vendedor premium. Maravilha. Ele é o mascotinho da Porto Sul. É o garoto propaganda. Maravilha. Bom, continuando aqui, já fizemos o nosso merchan. Agora vamos continuar com Vamos às lojas. O missionário Eli Abraão. Missionário,
Eu sei que uma das coisas que também deve te trazer assim, um certo prazer é ver pessoas aceitando a Cristo, tendo mudança, pessoa que bebia não bebe mais, que fumava não fuma mais, pessoas que eram escravas hoje em todo o Brasil e em vários países que o senhor já andou, como diz o missionário Eli Abraão, que já esteve em 7 países. E agora preparar para ir para fora. E agora para ir para a Europa. O ano que vem, se Deus quiser, nós vamos junto para a Europa. Deixa eu te falar uma coisa. É difícil demais ficar longe de casa, ou a dona patroa fala assim: Eli, vem embora. Eu preciso de dinheiro, Eli. Você não vai mandar dinheiro, Eli? Como é que funciona isso? Mas, pastor, eu procuro usar tudo com ordem, decência e sabedoria, né? A gente sempre deixa a casa abastecida, porque tem pregadores aí que ele sai, deixa a mulher com R$20 e a mulher na prova, e a comida não tem. Quando chega em casa, não encontra nem a esposa. Então, louvo a Deus pela esposa que Deus me deu. Sou casado há 27 anos. E ela é artista, né? Ela faz umas obras de arte lá. Interessante, todas as mulheres pedem presente, ela fica pedindo cimento. As crianças falam: mãe, pede presente, papai. Ela fica pedindo cimento para poder fazer as obras. Tinta, pedindo tinta. Pedindo tinta. O senhor viu ontem, eu né? Vi ontem. Ela quer. Eu sou testemunha. Várias vezes já esteve comigo e ele manda o Pix, manda o dinheiro. E se não mandar também, o pau canta. E quem manda lá... Como te chama ela mesmo? Isabeth. Irmã Isa. Tá aqui o Eli Abraão. Eu sei que é a irmã que manda, mas aqui a gente vai fazer um meia-culpa, tá? Não deixar ele falar grosso hoje. Já sabe que lá ele fala fino, ele quietinho, a última palavra é dele. Mas eu procuro usar tudo com sabedoria, porque eu viajo muito, fico 10, 15, 20 dias, um mês. Se eu ficar 3 meses, eu carrego a esposa. E a pessoa fala... ela teve do senhor agora no Paraguai. Teve no Paraguai e na Argentina. Aí tem gente que fala assim: pastor tem que andar com a esposa, pregador tem que andar com a esposa, missionário tem que andar com a esposa. Só sabe aí mete malha. Mas não sabe. Esse dia eu viajei com a Esté, eu levei a Esté para o Paraguai, ficamos 15 dias lá. E quando cheguei em casa, a cartinha chegou lá do Conselho Tutelar, porque faltou aula. Sim. Eles não querem ver esse lado, porque tem colégio das crianças. E quando o senhor fica longe de casa assim, e quando volta, o senhor fica quantos dias? Aí eu fico 15, 20. Aí comparece. Aí comparece direto. Comparece direito. Então tá bom. Isso é bom, né, Deus? Aí eu quebro toda a rotina, né? Pra passear. Certo, vai pra praia. Vamos almoçar fora. Vamos sair. Em vez de presentear com cimento, leva pra comer um bombonzinho. Vai na churrascaria. Isso, tem que quebrar a rotina. Tem que quebrar a rotina, né? Tá certo. E ela entende, ela sabe que se a gente não pregar também, a gente não come, né? Então tem que fazer a obra de Deus. Então, graças a Deus que ela não me prende na obra. Ela vai, filho, fica tranquilo. E eu posso viajar o Brasil todo. A esposa vai estar lá do jeito que eu deixei. Aguardando. E é bom que dá saudade, aí o amor aumenta mais ainda, explode tudo, né? Quando chega a explosão de milagre. É um milagre violento. Aí o milagre dentro de casa. Aí os 4 pneus. E quando eu viajo, desses 4 pneus arriados, para quando eu chegar. Tá vendo você que está na sua casa, que deixa a sua esposa à mercê da própria sorte? Aprenda, cuide da sua companheira, cuide da sua esposa, dos seus filhos, não abandone, porque se você abandonar, você pode ter certeza que o Ricardão vai levar. E eu levo presente, a beça, meu Deus do céu. Tá certo, é isso mesmo. Agora, pastor, deixa eu te perguntar, tem uma pergunta aqui muito interessante. Se tratando do nosso nome do programa aqui, o podcast Ponto de Vista Cristão, qual é o seu ponto de vista sobre essa guerra que está acontecendo em Israel? Isso aí primeiro que é cumprimento da palavra. Isso é uma coisa antiga, né? E a palavra de Deus, ela está se cumprindo e devemos orar por Israel. Tenho orado muito por Israel
E é o que está escrito na palavra de Deus, rumores de guerras, né? Então, o que eu vejo isso aqui é a própria Bíblia se cumprindo. Pastor, nós estamos chegando no final e já estamos partindo já para concluir. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Qual é o seu livro preferido? A Bíblia. Qual é o livro que o senhor recomendaria para uma pessoa ler sem ser a Bíblia? Sem ser a Bíblia, deixa eu ver, Bom Dia Espírito Santo e Curando os Enfermos, por Charles e Francis. Eu sempre falo isso. Estou até atrás desse livro. Eu quero saber daqui do Provocando o Seu Milagre. Provocadores de Milagre, né? Eu tô de olho. E também aquele Prova de Fogo. Eu gostei demais. O senhor já leu o Prova de Fogo? Já. E uma pergunta assim para a gente concluir. Qual é o conselho que o senhor daria para um jovem que está começando na vida ministerial? Se ele caminha na vida eclesiástica, na cura, no ensino, na palavra, o que o senhor recomendaria por experiência própria? É o que eu aprendi assim quando eu aceitei a Jesus. E o que te ensina até minha apostila, aprenda a pregar em 15 dias, né? Aprenda a pregar em 15 dias. Manter-se cheio do Espírito Santo, né? Se encher do Espírito Santo para que o Espírito Santo possa falar com você. Então a gente era ensinado assim, ser cheio do Espírito Santo, buscar os dons. Os dons são ferramenta para a gente trabalhar na obra. Então, quando eu aceitei, a gente era jovem, era ensinado. Deus, unge as minhas vistas, me dê sabedoria e me mantenha cheio do Espírito Santo. É o que eu sempre peço, desde jovem. Me mantenha cheio do Espírito Santo. Porque se você está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te orientar toda a sua vida e você não vai fazer coisas erradas. E ser sensível, procurar ser sensível à voz de Deus. Então, se afastar da aparência do mal, não se assentar na roda dos escarnecedores e manter a sua vida espiritual em ativa, né? Orando, jejuando, se consagrando e buscando o reino dos céus, porque as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando você busca primeiramente o reino do céu, tudo que você quer vai se acrescentar na sua vida, tanto financeira e todas as áreas. Então, a primeira coisa, você tem que se santificar. Uma palavra que o senhor daria para os obreiros hoje? Para os obreiros, uma palavra é o que a Bíblia diz, agora me fala a memória, que nós somos dispenseiros do seu ministério. E importa que todo dispenseiro se ache fiel. Se ache fiel. Lealdade, fidelidade me fala a memória. É algo que o senhor preza. Isso, demais. O obreiro que não é fiel e não é leal, ele não merece confiança de ninguém em lugar algum. Por que eu sou abençoado? Por que eu sou abençoado? Porque quando Deus começou a me usar, me dar dom, eu comecei a receber convite. Eu cheguei até o meu pastor, falei, pastor, eu estou recebendo muito convite para pregar. Eu era da Unidos pela Fé, mas se mudei para lá, para Niterói, e eu falei assim, pastor, eu prego muito, mas se o senhor quiser que eu pare, eu paro. Se o senhor quiser que eu continue, eu continuo. Eu tiro essa responsabilidade do meu ombro e coloco no seu ombro, porque a partir de agora o senhor é meu pastor. Ele falou, Eli Abraão, não era nem missionário, se Deus tem essa obra contigo, não pare não, continue. Só que tem uma coisa, você pode pregar o Brasil todo, mas na Santa Ceia eu quero você aqui. E o senhor é ofertante, tem que ser dizimista, tem que ser em primeiro lugar. Colabora com os missionários. E tem que ser em primeiro lugar e ajuda a obra. Então, toda vez eu mando obreiro para pregadores, para a minha igreja. Já abri igreja em Minas Gerais. Onde não tem igreja, eu procuro observar o campo. Se não tem uma assembleia aqui, eu vou fundar uma igreja para a minha igreja ali e preparar um obreiro. Dali já mando para o meu pastor, como tem lá em Minas, outras. Então, onde não tem igreja, eu vou tentar abrir uma igreja para
o meu ministério. E eu só viajo com carta de recomendação. Eu não viajo sem carta. Toda vez que eu vou viajar, pastor, me dá carta. Eu não preciso de carta, porque eu sou conhecido, tenho amigos, mas eu viajo com a minha carta de recomendação, que já está na minha Bíblia, para o povo saber. Porque eu estou sobre a obediência do meu pastor. E para saber também que o senhor tem um pastor, né? Tá. Aí a Deus dará, como o povo pensa. Isso. Tá certo. Lucas, existem 2 patrocinadores Sim. que nos ajudam muito. Posso. A 4 Rodas. Oficina 4 Rodas, a melhor oficina especializada no reparo e na restauração do seu veículo do zero. Aquele veículo que você tem um amor, um apreço antigo, sabe? Guardadinho na garagem. Quer deixar ele tudo originalzinho, guardado para aquilo ali virar uma relíquia. E eles é especializado nisso. Oficina 4 Rodas tem aí as suas oficinas à disposição para prestar o seu serviço de qualidade. Jacareí, São José dos Campos. Ótimo atendimento, ótima qualidade. Em vários lugares. E também, óbvio, vai se encaixar de acordo com os seus parâmetros, seu desejo, seu sonho. Ele consegue entender e materializar aquilo que está na sua mente. Você que tem a sua Maré, que está lá na garagem, precisando de um reparo, de uma revitalização automotiva, A Tauri. 4 Rodas. Tauri A Versalhes. oficina 4 Rodas ela é especializada em milagres sobrenaturais nos carros. E olha só, É isso mesmo. E tem a Unisport. Eu Também procuro gostaria de ser agradecer aqui o nosso, Olha o esporte, nosso patrocinador, a Unisport. Ele estampa, ele consegue estampar o seu sonho na sua camiseta e você pode levar isso para mais pessoas. Todos vão poder olhar. Se e você entender. precisar de uma logomarca, a gente vai indicar uma pessoa que tem assim, uma expertise no assunto. Mas isso depois de eu falar com ele depois do programa, tá, gente? patrocínio. É nada, é gente boa demais, Matheus. Mas a Oni Esportes são parceiros nossos. Nós tivemos agora recentemente o Dia das Crianças. Eles nos ajudaram, nos apoiaram. Sempre tem nos ajudado. Sempre nos ajudam. E não é porque só nos ajudam financeiramente, não. É porque todo parceiro, além dele ser o nosso colaborador, o nosso parceiro de trabalho, porque isso aqui é uma obra missionária, viu, missionário? Às vezes as pessoas acham que o podcast é para ter visibilidade. Claro, também visibilidade para que a igreja seja vista, seja lembrada, porque quem não é visto não é lembrado, mas é uma obra missionária. Tem pessoas que vão ouvir o seu depoimento, o seu testemunho, ver como que foi sua vida, o bullying que você sofria. Uma pessoa que com 16 anos tinha dificuldade de aprendizado, que não passava de ano, que ficou numa série, sei lá, 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Aquele sentimento de Aquele sentimento que tem esse conflito. tem gente tem esse conflito. Aí houve esse depoimento e vê hoje o senhor viajando o Brasil Que Deus todo. fez, tem feito na sua Lá no vida. Piauí, agora uma criança a menina veio para... Ore por mim que eu quero aprender a ler. Olha aí. Eu cheguei a chorar. E o senhor sabe que a gente tem muitas pessoas, o senhor sabe disso, eu também, de irmãos. A minha avó, ela não lia e não escrevia, mas só de ouvir a palavra de Deus, ela citava os versos bíblicos, ela não teve tempo hábil para aprender a ler e escrever. Mas eu tenho um presbítero da minha igreja que ele aprendeu a ler e escrever lendo a Bíblia, a palavra de Deus. E isso nós temos depoimentos de vários irmãos em todos os rincões, em todos os lugares do Brasil, que a leitura bíblica proporcionou a ele essa bênção. E isso aconteceu com o senhor. A leitura bíblica, a intimidade com Deus, a oração, o momento que o senhor tem a sós com Deus, ele te proporcionou toda essa facilidade de pregar. Agora, tem dia até que ele está pregando e fala assim, isso aqui é para outra mensagem, isso aqui é tema para outra mensagem. É tudo conversa, só uma mensagem só, mas Fica arrumando mensagem. fazendo filura. Mas o que eu quero, o que vale lembrar também para as pessoas que estão nos acompanhando é que assim como o pastor Eli teve os seus embates, seus processos, você também que está nos assistindo, você também pode passar por isso. Mas perceba que quando você vem até Jesus, ele pode fazer o improvável na sua vida. Ele transforma e ainda usa a sua vida
como uma ferramenta nas mãos deles, assim como fez na vida do nosso pastor. Ele é Abraão, mensageiro De Deus. de Deus. O itinerante. Não, itinerante não. Me mostra se Paulo era itinerante, mostra na Bíblia o escrito Eu itinerante. estou testando a sua fé, irmão. Bom, aqui vai meus agradecimentos, pastor Eli. Muito obrigado pela sua presença, por estar aí nos prestigiando com esse encontro maravilhoso, essa campanha que nós não podemos deixar. Ó, pastor. É hoje. Isso, maravilha. Hoje. Deus do impossível, Deus que transforma e Deus da providência. Isso. O nosso pastor aí fica à vontade também de fazer os seus agradecimentos. Endereço para aqueles que puderem comparecer, né? Aí recebe a sua. Agora, fazer em tom de Natanzinho. Você que está aí na sua casa, a partir das 19h30. Natanzinho é meu filho mais novo, é todo meloso quando vai falar. Gente, Rua Vila Nova, 1279, bairro do São Pedro, a partir das 19h. Encerramento hoje, mas amanhã com ação de graça com o pastor Eli Abraão. Você não pode deixar de participar. Venha, traga os doentes, traga os enfermos, convide pessoas. Como já dizia o velho jargão do missionário Davi Miranda, Jesus garante a vitória. E esse trabalho, pastor, não é para quem crê, é para quem não crê. Olha só. Então, você não crê, não acredito. Aí que você tem que vir. Vem ver. Porque quando eu estava agora no Piauí, a moça falou assim: gente, não é que é verdade mesmo? Eu fui curada. Ela não estava crendo. E quando ela recebeu a cura, ela passou a crer. Então é isso que esse trabalho é. É para quem não crê. Mesmo se você crê, mas se você não crê, aí que você tem que vir. E aí você vai receber o milagre. O pastor Lucas, dá o endereço das nossas mídias sociais e bora pra casa. Show de bola. Para quem tiver a oportunidade, na verdade tem oportunidades, não. Quero aproveitar e pegar o gancho da mensagem do pastor Eli aqui. É o seguinte, eu quero já usar o que Deus já deixou. Ó, faça o favor, venha até as redes sociais em nome de Jesus. Oração específica. As nossas redes sociais, nós temos a nossa página no YouTube, podcast Ponto de Vista Cristão. Temos a nossa página no Instagram também, podcast Ponto de Vista Cristão. Nossa página da igreja, Assembleia de Deus Oficial, né? Assembleia de Deus Ministério Tietê. Nós também temos aqui as mídias sociais do nosso pastor. A DMT, o nosso site, né? adtt.com.br, o blog, adtt.blogspot.com. E Suas redes sociais. eu esqueço das minhas redes sociais. Joel Ribeiro, arroba Joel Ribeiro. Ele faz Joel Ribeiro. Ele faz uma a cada dia. É o Matheus que faz as minhas coisas, faz tudo errado. Pessoal, esse foi o nosso episódio de número 5 do podcast Ponto de Vista Cristão. Que Deus esteja na sua casa, na sua vida, sobre a sua família. E eu vou orar especificamente para Deus tocar no coração do Matheus para fazer todo esse spot fala? Portfólio, olha aí. Chique. Matheus, quando eu não tinha Jesus, falava nós vai, nós vem, nós fomos. Agora é portfólio. Nós cheguei. Vai fazer tudo isso, pastor, pela graça, de graça receber isso. Gente, Deus abençoe a todos vocês. Até a noite, pastor, muito obrigado. Deus abençoe. Lembrando que meu ditado: Deus é a vara, a linha é Jesus. Eu não sou anzol, eu sou a isca. Que Deus envolve no anzol, que é o Espírito Santo, e lança nesse mar para pescar as almas para Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. E a sua oferta hoje, Jesus falou: fica para ti, meu servo. Fica para mim. Deus abençoe, obrigado.